Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí, quem está aqui ao vivo também, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, quem está vendo gravado. Hoje é sábado, 16 horas, e mais uma vez estamos aqui para uma aula aberta de uma das palestras do Patrick. Quem quiser vir ao vivo, depois manda uma mensagem para mim para entrar no grupo onde a gente sempre divulga a próxima aula e o link como se inscrever. Hoje nós vamos dar aula da palestra 40, que chama Descobrindo Mais sobre Imagens, sumário. Então, no Patchwork, a gente tem um ciclo de 4 palestras que falam especificamente de imagens, em geral, depois tem outro da imagem de Deus, mas essas 4 palestras, que são a 38, 39, 40 e 41, são sobre imagens. E imagens é um tema realmente muito importante no Petro, que é profundo, por isso que parece que foram dedicadas aí 4 palestras especificamente para isso. E hoje nós estamos na terceira. Então, se você está vendo, chegando agora, e algo ficar um pouco confuso, desconexo, dá uma olhada nas outras duas que já foram dadas, que estão gravadas também no site. Para quem está chegando agora, né, é bom sempre dizer o que é o Petro. E aí eu fui buscar na palestra 8 uma definição que diz que o Pathwork é um caminho que oferece um trabalho intensivo e contínuo em seu próprio desenvolvimento, em seu autoconhecimento, aceitando pela primeira vez as suas próprias imperfeições e absorvendo as leis espirituais que são incorporadas a essas importantes correntes de sentimento à medida que o tempo passa. Então, o que é esse trabalho? É um lugar, é um ambiente, é uma estrutura, como uma aula dessa, aonde a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento emocional, de amadurecimento. E um primeiro passo é a gente aceitar nossas próprias imperfeições. E ao aceitar isso, a gente assume a autorresponsabilidade, por exemplo, que é uma das leis espirituais, e consegue integrar essas nossas imperfeições, essas correntes de sentimentos imperfeitos, ao nosso ser à medida que a gente vai fazendo esse trabalho. Então, essa é a nossa intenção. Isso é feito em atendimentos individuais, em grupo, em casal, isso tem formas de fazer. E um primeiro passo é começar a entrar em contato, ver se isso tem sintonia com você, porque é um trabalho que chama. Assim, quem está aqui, de alguma forma, pode ter certeza que algo no seu ser chamou para estar aqui, no mínimo para conhecer e saber se isso tem a ver com você. Todo esse trabalho é baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 1957 e 79 e transmitem o conhecimento de uma entidade ou de várias entidades, né? A gente não sabe isso muito bem, mas de toda uma equipe que trabalhou para transmitir e a entidade que transmite é denominada de o guia, ok? E hoje, qual vai ser a nossa dinâmica? A gente vai começar com uma prece, uma meditação. Então, no caminho do Patrick, a gente tem um componente espiritual, porque não só foram canalizadas, mas a prece é uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento emocional, para a concentração, para coisas bem pé no chão. O Patrick é uma metodologia bem pé no chão, mas que utiliza, sim, a espiritualidade como ferramenta. E a prece, segundo o guia, é o prelúdio da meditação. Então a gente vai fazer uma prece, uma meditação, e eu vou ler um texto onde eu tento extrair a essência dessa palestra de uma forma mais, em um texto direto, assim. E depois a gente vai estudar trechos da palestra e vai fazer um exercício reflexivo. Para quem está aqui ao vivo, fica super à vontade para fazer perguntas, reflexões, dúvidas sobre o texto, sobre a palestra em si. Eu só peço que não compartilhe histórias pessoais, porque a gente vai ter um momento de partilha onde eu não vou estar gravando, mas até lá a aula vai estar sendo gravada. Então, é só tomar cuidado com isso, porque depois você pode, no afã, contar algo que você não gostaria que ficasse gravado, e isso pode dar algum problema. Mas todas as gravações ficam depois disponíveis aí em vhterapias.com.br/Patchwork. Tudo bem? Prontos e prontas? Muito bom. Só para dizer, esse texto está disponível no YouTube, está disponível no meu blog e está disponível. E todas as palestras na íntegra, estão disponíveis em áudio e em texto no site do Patchwork.
Muito bem. Então, assim sendo, para nós começarmos, eu vou convidar todos que estão aqui, todos que estão vendo gravado, a fechar um pouco seus olhos, colocarem um pouco os pés no chão, ou se assentarem, se sentarem de uma forma confortável, onde você se sinta estruturado, estruturada. E primeiro vai acalmando a sua respiração, só para você chegar e tomar consciência que de tudo que você podia estar fazendo agora, você escolheu estar aqui, vai chegando nesse ambiente, nesse campo, e vai se dando conta de que no seu plexo solar, que é uma região pouco acima do umbigo, perto do diafragma, segundo o Patrick, a gente tem uma abertura, um centro vital, um centro de energia que te conecta com a sua sabedoria espiritual. Se quiser, respire um pouco nesse lugar, traga ar para esse lugar. E eu vou te convidar a fazer uma prece para este lugar, como se o Deus em você, o Deus para quem você ora, habitasse nesse lugar dentro de você. Nós somos bastante acostumados a orar para um Deus fora, ou talvez algumas pessoas já acostumadas a orar para um Deus dentro. Mas vai trazendo a sua prece para esse centro de energia, de sabedoria espiritual que você e todos nós temos dentro de nós. E a partir dessa prece, verifique como está sua mente, seu cérebro, seus pensamentos, apenas observando, sem julgamento. Talvez eles estejam agitados, talvez estejam distantes, pensando em outros assuntos, talvez estejam aqui presentes. Apenas observe. E agora vai fazendo uma ponte entre a sua mente, os seus pensamentos
e este centro de sabedoria espiritual dentro de você. Como que fazendo uma ponte, onde a energia mental pode se unir à energia espiritual dentro de você. E agora vai observando como é que está seu peito, seu coração, as suas emoções. Talvez você esteja calmo, talvez esteja ansioso, talvez o peito esteja leve, talvez esteja apertado. Vai só reconhecendo, sem julgamento. E aí vai imaginando também uma ponte entre o seu centro de sabedoria espiritual e o seu coração e o seu peito. E agora vai verificando como é que está seu corpo físico, seus pés, suas pernas, seu tronco, seus braços e mãos, ombro, pescoço, cabeça, seus órgãos internos. E vai conectando também todo o seu corpo físico a esse centro de sabedoria espiritual. E nesse estado vai se abrindo para esse texto que vai chegar até você, inspirado na palestra de hoje. Talvez o problema não seja o que você pensa. Às vezes, passamos anos tentando mudar nossa vida. Tentamos mudar os relacionamentos, o trabalho, as circunstâncias, os hábitos. E por algum tempo parece funcionar. Mas então algo acontece e a mesma dor volta. E isso pode ser profundamente desanimador, porque começamos a acreditar que a vida está contra nós, ou que existe algo de errado conosco. Mas e se a questão não estiver nem na vida, nem em quem você é? E se existir apenas uma antiga conclusão esquecida em algum lugar dentro de si? Uma conclusão criada há muito tempo, quando você ainda não tinha como compreender tudo o que estava vivendo. Talvez um dia você tenha sentido rejeição e uma parte sua concluiu: não sou importante.
Talvez tenha se decepcionado e aprendido: não posso confiar. Talvez tenha sofrido e decidido: é melhor eu não me entregar. A criança segue em frente e vira um adulto, mas a conclusão fica. E sem perceber, passamos a construir a vida em torno dela. O mais curioso é que raramente enxergamos isso. Preferimos mudar o que está fora. Parece mais fácil, mais rápido, menos doloroso. Mas a vida, com sua estranha sabedoria, continua nos mostrando os temas até que estejamos prontos para olhar mais fundo. Não para nos culpar, não para encontrar defeitos, mas para descobrir algo libertador. Talvez aquilo que limita sua vida hoje não seja a realidade. Talvez seja apenas uma imagem antiga de como a vida é, que você acreditou por muito tempo. E o momento em que começamos a enxergar isso é também o momento em que algo começa a mudar. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque pela primeira vez paramos de lutar contra os galhos e encontramos a raiz. Vai então respirando, percebendo como você se sente tendo chegado a essa aula, com esse texto. Lentamente abrindo os olhos, mexendo os dedos das mãos, dos pés. Muito bem. Todo mundo bem? Vamos então. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Então vamos começar a primeiras palavras do guia primeiras palavras da palestra, né? Saudações em nome de Deus. Eu trago bênçãos, meus queridos amigos. Sejam nesse momento abençoados. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Esse trabalho foi canalizado e sempre se começa com uma bênção. Então, existe um componente espiritual nesse trabalho de autoconhecimento. Ainda que a gente vá falar de imagens, vai falar muito da nossa psique, do nosso corpo emocional, a espiritualidade entra fortemente nesse desenvolvimento. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Vinícius está conseguindo, por algum motivo, mexer no. Acho que eu consegui tirar aqui. Vinícius, eu não sei o que está acontecendo. Por algum motivo está aparecendo alguns riscos que você está fazendo. Acho que você está tentando selecionar algo e está aparecendo aqui para mim. Vamos em frente. Então, só para lembrar, tem esse componente. Então, também para quem gosta de espiritualidade, o Pestor é um caminho que ajuda muito a unir esses movimentos de uma forma muito pé no chão. Então, sempre começa com uma bênção, né, dessa entidade aí que transmitia os textos. E aí começa. Qual é o verdadeiro sentido da purificação? Purificação significa eliminar toda corrente e atitude contrária à lei divina que esteja atualmente presente na alma. Essas correntes não podem ser consideradas simplesmente como pecaminosas, mas também como causas de sofrimento e prejuízo pessoal para todo ser humano que viola as leis divinas. O fato da violação ocorrer inconscientemente não muda o efeito que ela tem. Então, primeiro, esse é um caminho que fala bastante de purificação, mas nunca é uma purificação que vem assim por mágica. É uma purificação onde a gente vai entender aonde dentro de nós violamos uma lei divina. Isso parece pesado, né? Nossa, eu estou violando leis divinas. Tem uma palestra específica sobre leis divinas, mas uma das que a gente mais viola, inconscientemente inclusive, são uma lei, por exemplo, da autorresponsabilidade. Por quê? Porque a gente tem uma parte nossa que é autorresponsável, fala, não, eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço, né? Eu tento fazer o melhor, então eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações.
Mas tem uma parte nossa que gostaria, por exemplo, que alguém resolvesse um problema por nós. Nos relacionamentos acontece isso muito. Ah, se o outro fosse mais fácil, fosse mais educado, fosse mais isso, mais aquilo, seria mais fácil para mim. Então, se o outro mudar, eu resolvo o meu problema. Isso você está violando a autorresponsabilidade, porque você está com essa outra pessoa para descobrir algum lugar de autorresponsabilidade que talvez esteja precisando ser trabalhado em você. E aí tem outras, né? Mas principalmente a gente vai olhar para isso sem se culpar, você fala, ah, você está se fazendo de vítima. Não. Se existe um lugar seu, não é você inteiro que está como vítima, mas existe um lugar que não assume a responsabilidade ou espera que Deus resolva. Isso às vezes também acontece. Ah, Deus que vai resolver isso para mim, não tem nada que eu possa fazer. Normalmente tem, mas aí tem um lugar também que falta um pedaço de autorresponsabilidade. Então a gente vai olhar para esses lugares, conscientes e inconscientes, para conseguir trabalhar eles e purificar esse lugar. Então é um trabalho muito direto, muito claro, que vai trabalhar muito com essa purificação. Mas ele faz um alerta, ele diz o seguinte: nós não estamos preocupados nesse grupo com más ações, atitudes erradas ou mesmo crimes. Por que que ele está dizendo isso? A gente não vai trabalhar assim, a pessoa matou a outra e quer trabalhar isso. Não. Normalmente, quem vem para um estudo de patchwork, não é regra geral, mas normalmente, assim, não sei de ter acontecido diferente, mas são pessoas que têm um interesse em olhar seus comportamentos inconscientes, descobrir questões que não fazem muito sentido a fazer. Para qualquer um faria sentido dizer, não, não faz sentido eu dar um soco em alguém. É, né? Ou eu querer roubar alguma coisa. Isso aí não está muito no escopo desse trabalho. Claro que se estiver acontecendo, a gente vai olhar também, mas normalmente são pessoas que falam: não, eu tenho angústias, incômodos, coisas que não acontecem, que não fluem na minha vida. E ele vai dizer que, por hora, nenhum de vocês é capaz de controlar as suas emoções, entender seu significado escondido e reconhecer como essas emoções influenciam e têm influenciado a sua vida. Então, o trabalho do pastor vai ser muito focado nas emoções que a gente esconde, no lugar que a gente mascara. Então, a gente percebe que é uma metodologia que une muito a espiritualidade com conhecimento sobre o nosso funcionamento emocional. E a gente vai falar bastante disso, vem falando em todas as palestras, vai continuar falando, mas hoje mais especificamente em relação a imagens. Algum comentário aqui? Dúvidas? Não? Vamos em frente. O que acontece aqui também? Aí. Então, como é que ele vai continuar esse tema de imagens, né? Seja qual for o incidente que ocorra na sua vida, você tem o poder de mudá-lo. Você tem o poder de mudar a sua vida inteiramente, mas não poderá fazê-lo mudando meramente de forma superficial, tentando somente alterar as suas ações. Antes que se possa mudar qualquer coisa, é preciso entender o que é dentro de você que traz todo o sofrimento. Somente então, devagarzinho, gradualmente, será capaz de reeducar suas emoções, dissolver suas imagens e criar novas formas novas e produtivas em sua alma, formas que correspondam à lei divina. Então, aqui dá um tom do trabalho do Peter, que é um trabalho que fala que a gente pode mudar qualquer coisa, porque ele vai focar em mudar o que está dentro, mudar a nossa relação com as nossas emoções. E muitas vezes o nosso comportamento fora tem a ver com emoções que a gente ainda não integrou. Por exemplo, a pessoa ansiosa acaba comendo mais do que devia, falando mais do que devia. A pessoa tem uma ansiedade que ela ainda não integrou. A gente não vai estar tão preocupado com a ação, o que ela fez. A ação vai ser só uma dica. A gente vai, a partir da ação, ver qual era a emoção. E aí a gente vai trabalhar essa ansiedade. Da onde vem essa ansiedade? Há quanto tempo ela está aí? Como que ela afeta a sua vida? E esse trabalho, sim, é que vai ser o foco do Petro. E aí, pegando, por exemplo, a lei da autorresponsabilidade,
Ansiedade é um ótimo exemplo. Muita gente que sofre de ansiedade quer que o outro mude, porque, ou então se afasta do mundo, que não, ali me dá ansiedade, ali me dá ansiedade, ali também me dá ansiedade. A pessoa se afasta. Ela não assume a responsabilidade de olhar para a ansiedade. O que está por trás? Só para dar um exemplo, isso pode ser medo, raiva, ódio, qualquer emoção que ainda não foi corretamente integrada. E aí ele ainda fala, mas é preciso entender bem que esta possibilidade maravilhosa não vem sem esforço. Ela vale todos os esforços, todos os sacrifícios concebíveis, pois só assim você se torna verdadeiramente dono de si mesmo. Se estiver disposto a fazê-lo, a ajuda lhe será dada. Então, essa aula aqui já é uma ajuda para despertar essa vontade, mas é uma chave, algo que está repetido em várias palestras, que é nós podemos mudar, mas vai exigir um esforço. Por quê? Porque as emoções que a gente escolheu não lidar até hoje, elas estão aí, vamos dizer, ocultas, abafadas, congeladas há muitos anos. Então, tem algumas que a gente já trabalhou, algumas não. Então, para começar a mudar, ela vai demorar um esforço. Eu gosto de brincar que nem uma academia. Você começa a ir para academia, você consegue segurar lá 5 quilos. Para passar para 10 quilos e melhorar a sua musculatura, você vai ter que treinar, vai ter que repetir, vai ter que ir várias vezes. Aí você passa para 10 quilos, depois para 15 e assim vai. É a mesma coisa com esse trabalho do Petro aqui. É um trabalho lento que a gente vai fazendo com cada situação para ir ganhando essa musculatura emocional, essa integração das nossas emoções. Algum comentário, dúvida? Alguém que está aqui pela primeira vez, que quer comentar? Pode falar, Cris. Mas é muito forte isso, né? E hoje mesmo eu passei por isso, é impressionante. Você, quando olha, está em você, e você diz, ai meu Deus do céu. E aí, quando você deu um detalhe, que é um dos exemplos que eu queria colocar, né? Que tu deu alguns exemplos, ansiedade, uma coisa ou outra, dizer não, Uhum. tempo também. Dizer não é assumir a autorresponsabilidade pela própria vida, né? De dizer, isto eu não quero. Se eu não quero algo e eu não digo, eu estou deixando o outro decidir. Também fere a lei da autorresponsabilidade. E eu não gosto muito de trazer. Algumas pessoas têm uma imagem meio pesada da questão de lei, mas a princípio não precisa ser. A lei é só a regra que funciona, né? Que nem a lei de não passar no sinal vermelho. Você não passa, não é um peso isso. Mas, no caso da autorresponsabilidade, como uma lei espiritual, é isso. Tá na sua responsabilidade dizer não para algo que você não quer. E se você não diz, depois você sofre com aquilo. Ou então você integra isso e sabe, não, eu não disse por causa disso. Talvez naquele cenário com outras pessoas também não faria sentido dizer não naquela hora. Mas numa próxima vez eu posso. Como é que eu posso agir? Como é que eu posso honrar o que eu estou sentindo naquele momento? Então, a gente se comporta muito levado pelas nossas emoções. Inclusive no começo do trabalho do Petro, isso acontece ainda mais às vezes de um jeito que a gente nem entende muito bem, porque de repente você fala, não, então eu posso sentir, então eu também quero fazer isso, e vem aquele turbilhão de ações. Agora também vou pôr minhas emoções no mundo. É, Pode ser um prejuízo também, porque você ainda não integrou, você não acalmou, você não realmente sabe o significado daquela emoção e pode acabar agindo impulsivamente. porque vem um cenário em mente, como você falou, tipo de colocar, vários são culpados, então é culpa de todo mundo, então eu vou me afastar de todo mundo. Quando na Uhum. verdade a questão era essa, de dizer não. Então, Pronto. já surgiu por conta disso, é interessante. E você vê como a gente começa a refletir e vê que é um hábito comum a gente, às vezes, se afastar para não enfrentar o desconforto emocional que aquele ambiente gera. Mas com calma, esse trabalho é muito acolhedor, muito, muito criador de sustentação. Então, quando a gente está trabalhando com uma pessoa no individual ou num grupo, a gente fala: não, o que que você queria ter dito? Porque você muitas vezes precisa treinar fora do ambiente para o negócio sair melhor. Porque se você falar, quer saber?
agora também vou falar não para todo mundo. E aí sai falando não, só porque você está treinando falar não, às vezes você vai falar uns nãos que não era bem o que você queria dizer. Então, por isso é importante ter um espaço adequado para fazer esse trabalho, ver e aí às vezes treinar assim, não, eu podia ter falado assim, podia ter falado assim, eu podia. Aí você vai refinando e fala, ah, beleza. Na próxima vez eu vou fazer desse jeito. Aí você tenta. Então, tem, porque é comum a pessoa às vezes se reprime muito, depois na hora que falar, ah, então é para falar, então já faz um sincericídio lá que a gente chama, né? Vai lá e solta de qualquer jeito. Exige cuidado, mas o trabalho do Petro ajuda muito nessa questão. Sim. Obrigado, Cris. E agora, entrando mais no tema das imagens, agora mais alguns conselhos sobre o processo de encontrar as imagens e suas conclusões interiores errôneas. A tarefa é difícil. Eu não estou tentando torná-la mais fácil. Você deveria com certeza ficar desconfiado se lhe dissessem que o maior e mais perfeito tesouro pode ser conquistado facilmente sem esforços. Então, o guia reforça de que todo esse trabalho demanda esforço, mas é um esforço que tem benefícios. Por que trabalhar, descobrir uma imagem traz benefício? Porque a imagem, a gente já viu nas outras aulas, são conclusões que a gente tirou lá quando criança, mas que elas ainda afetam a nossa vida hoje. A gente cresceu, não trabalhou aquelas questões, porque não tinha sido orientado a fazer isso, mas elas estão ainda impactando. Então, quando a gente faz esse trabalho, é um alívio, é uma maravilha. Faz, ai, que bom! Parei de amadurecer aquele pedaço que tinha ficado imaturo. Mas demanda esforço. Aí, o que ele vai dizer? Ao deixar suas emoções virem à superfície e ao formulá-las em palavras concisas, ao invés de colocar essas emoções de lado e escondê-las, descobrirá coisas que nunca havia percebido. Isso frequentemente o surpreenderá. Então, se você tem uma situação que se repete e que você se retrai dela, fecha suas emoções, não entra em contato com as emoções, você não trabalha nada, porque você fica com isso congelado. Aí, no momento que você começa a trazer à tona a superfície, você fala assim: não, eu queria ter dito isso, dito aquilo. Não para a pessoa, dentro do trabalho do Pessoa. A gente fala: nossa, olha quanta coisa eu tenho aqui, olha quanta energia eu tenho aqui que eu não estou usando na minha vida. Então é muito surpreendente. E aí, algumas pessoas você ficará inclinado a dizer: e agora? O que eu faço? De que adianta ter descoberto agora que na realidade eu me sinto assim assado quando antes eu pensava que os meus motivos fossem diferentes? Você não deve desanimar, pelo contrário, a descoberta dessa informação será extremamente útil, mesmo que no começo ela nada pareça acrescentar. Então, eu vou depois trazer uma imagem que mostra isso mais claramente, mas quando a gente começa a ter a coragem de falar sobre as nossas emoções, isso vai ficando mais fácil e toda a energia contida nessas emoções começa a ficar mais disponível. Mas é muito comum a uma pessoa que, por exemplo, nunca falou das emoções, vai fazer assim, ah, bom, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vivi até hoje assim, sem ter que falar de emoção nenhuma. Por que eu vou fazer isso? A questão é que depois de um tempo que a pessoa vê, ela fica mais inteira. Às vezes tem uma idade da vida que você realmente, se você não olhar nada para as suas emoções, tudo bem. Mas depois de um tempo, é esperado de um ser humano adulto que saiba falar o que está sentindo, saiba agir alinhado, né, com o que sente, não só com o que pensa, que tenha capacidade e sensibilidade para estar no mundo sabendo que as outras pessoas têm emoção também e como lidar com a emoção sua e lidando melhor com a sua, você lida melhor com a dos outros. Tudo bem? Algum comentário, dúvida? Vamos em frente. Se e quando continuar, verá que todas as informações isoladas farão sentido. Encontrará uma reação em cadeia consecutiva, um círculo vicioso dentro de si. Então a gente vai descobrir
lugares que a gente está de volta e de volta na vida que geram as mesmas emoções. E aí você não sai daquilo, porque você não trabalhou ainda aquela questão. Depois de terem encontrado alguns desses círculos viciosos, coloquem concisamente em palavras quais são as conclusões errôneas desses círculos. Escreva para que a conclusão errônea não possa mais escapar de sua mente consciente. E aí comece a meditar sobre como essa conclusão errônea influenciou a sua vida. A gente vai fazer esse exercício mais tarde. Opa! É... E aí é bem do trabalho do Pestre, que é identifiquei um círculo vicioso. Escreva. Aí parece, ah, não, eu guardo na minha cabeça. O guia fala de novo, e de novo, e de novo. Escreva. Coloca no papel. Porque quando coloca no papel, ele não escapa. E porque escapa mesmo. A gente tem mecanismos de defesa que fazem sumir a ideia. E aí você começa a meditar como isso influencia a sua vida. E aí, como encontrar o ponto de quebra da imagem? Depois que a conclusão errada estiver clara na sua mente, depois de ter reconhecido como ela influenciou sua vida, comece a reverter o ciclo e a conclusão para o seu oposto. A essa altura, apenas em teoria, pois emocionalmente, é lógico, você ainda não consegue viver de acordo com as reações certas. Então, esse é um exercício que pode parecer meio estranho, mas a gente vai fazer um teste aqui para ver como vocês se sentem. Mas o que ele está dizendo é, digamos que você descobriu lá uma imagem de que família é confusa. Então, você viveu lá na infância alguma coisa, porque a sua família tinha muita confusão. Lá dentro você descobriu, família, criou essa frase: família é confusa. E aí você acaba descobrindo que a sua família hoje, 30 anos depois, tem muita confusão ao seu redor. Quando você está na família, tem muita confusão. Tem outras pessoas que estão na família que não tem confusão nenhuma, mas quando você está em família, tem confusão. Então, quando você percebe que isso tem uma relação com uma imagem que você criou lá atrás, um dos. Primeiro falar assim: não, tudo bem, eu criei essa imagem porque eu, criança, entendi assim. Agora, você pode começar a falar, ou fazer o contrário, começar a falar o oposto. Pode parecer forçação, mas você vai fazer assim: não, família não é confusa. E você vai fazer esse trabalho na sua meditação. Fazendo esse trabalho, falando o oposto, você vai observar se na próxima vez que você estiver em família, algo muda. Também não vai ser assim, né? De uma hora para outra. Mas você vai estar trazendo aquela informação de uma hipótese oposta. É meio para forçar o oposto, sabe? E aí você vai ver. Talvez você vai descobrir que a família às vezes é confusa, às vezes não. Mas nesse começo, quando você está brigando com uma imagem de décadas, falar o oposto dá uma força. Pelo menos para lembrar de que aquela mensagem que ficou gravada não é tão verdade assim. Foi uma conclusão que você tirou na época da infância. Algum comentário, dúvida? É tipo assim, né? Então, quem não? A gente tem muitas, né? Muitas. Muitas imagens. Muito. Por isso tem 4 palestras disso e é um trabalho constante, assim. Você pode pegar um tema, família, casamento, relacionamento, dinheiro, e tem várias. Então, quando chegar um problema na vida que tiver nesses ciclos viciosos, a gente pode ser convidado a fazer esse trabalho com imagens. Mais alguém? Vamos em frente. E aí, se meditar sobre isso diariamente, suas reações acabarão por mudar. E muda mesmo. Às vezes você acha uma imagem, meu, que ela desmonta. E quando desmonta é um alívio, porque você descobre a causa do problema em você. E aí você tem controle, vamos dizer, algum tipo de controle, porque em mim eu posso mudar. Enquanto eu quero que a família mude, para pegar esse exemplo, meu, é uma luta em glória. Não vai acontecer. É importante que as suas emoções mudem. Então você vai fazer isso na prática. Você vai colocar a frase oposta e vai para a vida. Depois mudou, não mudou? Ó,
deu uma mudadinha, minha emoção já estou mais calmo. Então, o importante é que a emoção mude. Depois, existem muitos fatores gerais que se aplicam às imagens. Um fator invariável é que a entidade humana tem medo de ser ferida, tem medo de coisas que vão contra a sua vontade. E aí, por que a gente cria imagens lá quando criança? Porque a gente sente medo. Em muitos momentos, a gente sente medo. Então, digamos que essa criança ficou com medo de uma família confusa. A família era confusa, ela ficou com medo. Ela não sabia verbalizar, nossa, estou com medo, vou verbalizar meu medo, vou acolher meu medo. Isso é uma reação humana, é natural que eu sinta medo nesse momento. Vou procurar um adulto responsável, informar para esse adulto que eu estou com medo, que ele deveria me acolher. Criança nenhuma faz isso, isso é uma conclusão que um adulto consegue ter. O que que a criança faz? Ela cria uma imagem e define família confusa. Qualquer hora que vem o medo, ela bota na frente, família confusa. E aí, com isso, ela sobrevive. Porque fala, família confusa mesmo, tá confusa que nem sempre, tá tudo em ordem. Eu toco a minha vida. Quando criança. Só que o problema é que isso fica e depois você fica criando família confusa daí para frente. E a boa notícia é que aí também alguém pode falar, poxa, mas eu já sou assim desde, eu acho que família confusa desde 4 anos de idade. Você vai querer que eu mude agora? Sim, se você quiser mudar, parar de ter família confusa, dá para mudar. Então, todos vocês, meus amigos, têm o poder de mudar, basta desejar. E se a natureza imatura do seu subconsciente não fosse tão irracional a ponto de querer essa mudança sem nenhum esforço, estariam muitíssimo mais avançados. Então, beleza, dá para mudar. Uma parte nossa, tá bom, vou meditar 2 dias aqui nessa frasezinha, acabou o problema. Pouco provável que vai acontecer isso. O mais provável é que você vai meditar sobre essa nova frase, vai testar o seu comportamento, vai ver como você se sente, vai melhorar um pouco, depois você vai recair, aí você vai fazer de novo. Então, a real é essa. Mas tem um lado nosso que fala, então é só isso, resolvo aqui, até segunda-feira, acabou o problema. Até aqui, algum comentário? Cláudio, eu vi que gostou aí do acabou o problema. Eu gostei porque você falou da segunda, aí eu falei que segunda eu já tô outra. Pronto. Eu queria te fazer uma pergunta. É, ao longo da vida da gente, como vai se repetindo, né? Você não tem noção até chegar no ponto do autoconhecimento, por exemplo, né? É possível que pode surgir novas imagens, tipo assim, na juventude, ou Sim, mesmo sim. na fase adulta? É, o guia Tipo fala assim, que vou as. dar um exemplo para ficar Ah, mais claro. Por exemplo, às vezes uma cena traumática que você vive ali isso, pode ser. e você ficou tão chocado com aquela cena e não consegue, igual você falou, né, integrar, né, que você falou a palavra, né? Integrar, exatamente. É, As e você pode imagens, ali formar uma nova imagem sobre um pode, tema? porque você cria uma defesa, né? Você pode, de repente, perder. Você nunca perdeu ninguém, nunca ninguém morreu na sua família, etc. E você tá lá com 20 e poucos anos, sei lá, alguém que você gostava muito morre. Talvez aquilo seja tão duro de você lidar, mesmo com 20 e poucos anos ou com 30 anos, que você vai usar Sim, esse mecanismo de se defender e criar assim. Isso nunca pode mais. Alguma imagem que se forme aí como um sim, mecanismo tá, de defesa, né? Mas o tá bom. normal, num caso desse, se a gente estivesse numa sessão de Petro, a gente ia olhar se realmente ali é a primeira vez que aconteceu. Porque grandes Hum, traumas na vida adulta muitas vezes são repetições ainda de algum tipo de questão entendi. que já aconteceu antes. E ali parece novo, mas pode ser uma repetição. É porque como fica no inconsciente, né? Então você acha Isso, que é novo, né? Tá, às vezes pode ser isso. Não dá para garantir, tá. mas de fato tem uma relação entre choque, as imagens são criadas por um choque, e o choque nem sempre é uma coisa traumática, pode ser uma coisa que se repetiu várias vezes e que a criança não soube lidar.
Então, um ambiente caótico, por exemplo, ela vivia ali, tinha muita coisa boa, mas aquilo ficava de pouquinho. O guia fala que tem um choque que é, por exemplo, a criança tem uma ideia de que os pais são perfeitos. Ah, meu pai e minha mãe são perfeitos, eles são assim e assim é a perfeição. Quando a criança descobre que o pai não é perfeito, às vezes é um choque. E ela não sabe lidar com isso. Então, ela cria uma imagem. Homens são assim, mulheres são assim, para poder lidar com aquilo, porque como é que meu pai não é perfeito? Como é que minha mãe não é perfeita? Emocionalmente, né? Então, vai criando imagens para que aquilo seja o perfeito. Sim, obrigada. Mais alguém? Então, vamos lá. Para quem está pegando nossas aulas abertas pela primeira vez, eu gosto de trazer essa referência do trabalho do Petro, que ajuda também a entender um pouco mais de como esse trabalho funciona. Todos nós temos dentro de nós um nosso eu superior, esse que eu trouxe, né, as nossas qualidades eu trouxe na meditação, nosso centro de amor, alegria, sabedoria, poder pessoal. É esse centro que também nos faz querer crescer de uma forma gostosa, de uma forma boa. Então nós temos uma conexão com esse centro. Mas nós também temos o nosso eu inferior, nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, e que lá, quando criança, e depois continuou fazendo, a gente aprendeu a mascarar, a esconder. E a gente esconde através de comportamentos, então, às vezes a pessoa está com medo, ela se torna agressiva. Ou a pessoa está insegura, ela se torna submissa, ela faz o que todo mundo quer para não, em vez de dizer, ó, estou insegura, né? Ou a pessoa, para não mostrar um orgulho, se torna retirada. Ela se, não, se souberem que eu estou me achando aqui melhor que todo mundo, vai ficar feio para mim, eu vou me retirar. Então, a gente tem esses comportamentos que são comportamentos que mascaram esse nosso eu inferior. E também tem pensamentos. Então, pensamentos de eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que estar entre os melhores, não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo, não posso errar. Então, tem aí uma, uma forma de tentar abafar isso que nós somos também. Todo mundo é. Todo mundo tem medo, orgulho, obstinação, todo mundo tem, mas a gente aprendeu a esconder. E aí, como é que é o trabalho no Pesach? O objetivo do Pesach é despertar a centelha divina que reside na alma humana. Como? Com uma varinha de condão, assim, pá, sumiu o eu inferior. Não. A gente vai pegar as situações da vida onde você está usando a máscara, vai fazer um estudo para dizer, não, qual é o eu inferior que está ali? Então, no caso, vou pegar o caso que a Cris trouxe, que é não sei falar não. Eu vou para submissão. Que é o sentimento que está ali? Às vezes é um sentimento de, se eu falar não, não vão gostar de mim. É medo de ser rejeitado, medo de ser julgado. Então tem um medo ali. Então a gente vai trabalhar esse medo, vai falar sobre ele, desde quando ele acontece e tal, e esse medo diminui um pouco. Acabou? Não, talvez ele volte, talvez tenha outro medo, outro orgulho, aí vai aparecer de outra forma. Aí a gente trabalha de novo esse medo, ele diminui um pouco mais. Vocês percebem que à medida que o eu inferior vai diminuindo, vai aparecendo mais do eu superior. Então o trabalho do pastor é de despertar essa centelha divina, mas com o trabalho de olhar e transformar e debater o eu inferior atrás da máscara. E também, como vocês veem aqui, a máscara às vezes encobre o eu superior, que é, por exemplo, a pessoa que tem uma grande alegria, é muito amorosa, mas fala, não, aqui melhor não, não posso mostrar minha alegria aqui, né? Eu vou me submeter aqui, falaram que não pode ser alegre, não vou ser alegre. Então, vamos trabalhar. Será que não, realmente a sua alegria não pode aparecer nesse momento? Como é isso? O que seria adequado? O que daria para fazer para que também essa máscara que ocupa, que cobre um pedaço do eu superior possa ser dissolvida e mais eu superior fica disponível para o mundo. Tudo bem? Dos novos aí, alguma dúvida? Não? Então vamos para o nosso exercício. Exercício tirado, não tive nem o trabalho, o guia já deu o exercício claro.
A gente vai fazer assim: coloque, faça uma lista dos seus problemas e conflitos, preto no branco, à sua frente. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Então, faz uma lista dos seus problemas e conflitos, preto no branco. Alguns, não precisa ser todos, mas dá uma olhada. Os problemas da vida atual. Eu vou dar uma pausa na gravação. Quem está vendo gravado, dá uma pausa também para ter tempo de fazer. Muito bem. Agora, eu vou convidar vocês a pegarem, ou colocarem os pés no chão, olharem para essa lista de problemas a uma certa distância. Respira tranquilamente. Se quiser, fecha um pouco os olhos, se conecta com aquele centro mais sábio. E aí você vai olhar para essa lista de problemas e ver se você consegue identificar algo que se repete, um círculo vicioso. E se você perceber um círculo vicioso, vai anotando assim, isso aqui repete com isso aqui repete com isso. Conseguiram ver aí algumas coisas que se repetem? Agora a pergunta: coloque concisamente em palavras, qual a conclusão errônea que sustenta esse ciclo? A conclusão errônea é uma frase curta, assim, sobre essa área da vida. Uma coisa que está se repetindo, talvez você acredite. Homens são assim, família é assim, mulheres são assim, trabalho é assim. Vou fazer uma nova pausa aqui enquanto. Muito bem. Agora que cada um tem a sua frase, eu vou convidar você a olhar para essa frase, fechar um pouco os olhos e meditar sobre quanto que esta frase influenciou a sua vida. Talvez ela esteja influenciando agora, mas ela já influencia há algum tempo. E tenta fazer isso sem se culpar, sem se julgar. Você está fazendo isso agora de uma forma estruturada, como um exercício de autoconhecimento.
E agora veja se é possível abrir os olhos e escrever a frase oposta. Se está escrito família é confusa, coloca família não é confusa. Ou família é show de bola. Família é claríssima. Pega a sua frase e coloca no oposto. Ainda que você não acredite emocionalmente, é comum, viu? Alguém fala, não, 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 vai me convencer. Não é para se convencer assim, mas é só para vocês entenderem o significado da palestra, para ver o que acontece quando a gente se desafia a falar para nós mesmos o oposto. Ninguém está querendo oprimir a sua frase, não. É só trazer uma outra energia. E aí, todo mundo tem a frase no oposto? Fazer a mesma coisa. Fecha um pouco os olhos e verbaliza a frase oposta. E vai vendo o que acontece. Muito bem. Aí, se quiser, anote as suas reflexões sobre esse exercício. Eu vou dar uma pausa na gravação para se alguém quiser partilhar algo. Quem está vendo gravado pode também colocar nos comentários ou me manda uma mensagem sobre suas reflexões. Muito bem. Passada a nossa partilha, para quem está vendo gravado, tenta ir fazendo essa meditação, né, da imagem da frase oposta diariamente e testar. Qualquer dúvida também é só me mandar mensagem. E gostaria de saber, na verdade, gostaria de saber, não. Eu até gostaria de saber, mas como tem muita gente, eu queria que cada um entrasse em contato, fechasse um pouco os olhos e entrasse em contato com a palavra que expressa o seu sentimento ao final dessa aula. Assim. Traz isso para você, respira tranquilamente, verificando que você se deu essa horinha aqui. E aí, com este sentimento presente em você, vai se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Que todos meus caríssimos irmãos e irmãs humanos aqui reunidos recebam e absorvam essa bênção divina que jorra para vocês. Deixem que ela os fortifique onde precisarem, isso é, sair e se libertar das suas prisões. Disponha-se a fazê-lo e depois vão a Deus, mas não esperem que Deus o faça por vocês. Que alegres bênçãos de amor os envolvam e penetrem. Estejam em paz, meus queridos, estejam em Deus. E com isso finalizamos nossa aula. Semana que vem, sábado, 16 horas,
mais uma palestra, aula da palestra 41.